Bueno, creo que podemos empezar. Ya tenemos un buen número Bom, acho que já podemos iniciar, temos um número já importante, suficiente de participantes. Bom dia, sou Lívia Ignácio, sou responsável pela Bom Sucro, pela região da Sul-Americana. Dou as boas-vindas para essa sessão de treinamento de como prevenir doenças, lesões e mortes relacionadas com o calor no setor da cana-de-açúcar. E essa sessão é uma parceria entre a Bom Sucro e o nosso sócio Laísa, né, representado por Ilana Weiss, e também os monopólios nórdicos e representados aqui por Sasha Monique Elvik. Bom, então nós sabemos que o estresse pelo calor é uma das principais causas de lesões e de problemas de doenças entre a força de trabalho no setor da cana-de-açúcar, e baseado em várias pesquisas de Isla Network e de outros parceiros da indústria, por meio da iniciativa também. Então, como vários de vocês sabem, esta iniciativa é uma plataforma fundada pela Bom Sucro, pela Isla Network e também pela usina Santo Antônio, que tem como objetivo reduzir os efeitos nocivos do estresse pelo calor, por meio da padronização das práticas trabalhistas de hidratação, de sombra, de descanso, de saneamento também, e nesta produção de cana-de-açúcar. Então, com essa breve introdução, então, eu passo a palavra para minha colega Ilana Weiss, de Isla Network, para poder dar continuidade a este treinamento e desejo a vocês uma excelente sessão. Muito obrigada. Ilana? Gracias, Lívia, muito amável. Muito obrigada. Vamos aproveitar então que a Sasha Monique está aqui, porque ela também vai dar umas palavrinhas de boas-vindas e vai falar um pouquinho conosco também. Sasha Monique. Hi, good afternoon, everyone. Sorry for not being fluent in Portuguese or Spanish. But just to give you a little bit of background, Vin Monopola, the Norwegian wine and spirits monopoly, are sponsoring these trainings along with the other Nordic alcohol monopolies. As retailers of rums that I'm sure you all love as part of your industry as well, we have a responsibility to make sure that risks within our supply chain are addressed. And with the help of La Isla Network and Bom Sucro, we have been able to address the importance of water, rest, shade, and sanitation in our supply chains. So I wish you all the best today, and I send regards also from the monopolies in Finland and in Sweden that are part sponsors, Systembolaget and Alko. And we hope that this is a session that helps us and all on the journey in ensuring good and decent working conditions in our supply chains and protecting human health. So may you have a good session, Ilana. Muchísimas gracias, Sasha Monique. Muito obrigada, Sasha Monique. Bom, então agora essa parte, então, deixa eu verificar se eu consigo compartilhar o meu PowerPoint, diz ela. Alguém me pode avisar se estão vendo ele? Vocês conseguem visualizar a tela? Sí, Ilana, todo bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ilana Weiss. Bom, meu nome então é Ilana Weiss, pertenço à La Isla Network e se dedica à saúde ocupacional com enfoque especial em estresse térmico e como proteger os trabalhadores nesse sentido, nesses contextos, nessas situações. E também nos últimos 12 anos nós realizamos pesquisas e fizemos a implementação de várias intervenções neste setor da cana-de-açúcar e um pouco além disso também.
E, bom, o enfoque desta palestra de hoje, como disse Lívia, é justamente para poder explicar a vocês que este estresse térmico, para poder enfrentá-lo, é preciso entendê-lo e também avaliar quais são os riscos específicos para os trabalhadores manuais ali da cana-de-açúcar. Ou seja, né, essa questão fisiológica é muito importante compreender se nós queremos proteger a saúde dos trabalhadores. E, mais importante também, como prevenir essas doenças e esse impacto térmico. Então, eu não sei se vocês verificaram já algum webinar anterior meu, será muito parecido com algumas atualizações, e que nós fizemos algumas pesquisas e alguns outros trabalhos também mais recentes que nós realizamos. Então, vamos lá. Va avanzado el PowerPoint, ¿verdad? Nadie dice que no, entonces puede decir que sí. Bom, ela está perguntando se está avançando o PowerPoint. Sim. Bom, por que é importante, então, essa mudança climática está aqui, né? Está acontecendo. Estou falando de Nova York agora, então a qualidade do ar é a pior no mundo, inclusive nesse momento, por justamente várias queimadas em florestas e também a mudança climática é muito intensa nesta região. Este gráfico que está aqui mostra de uma forma muito interessante as mudanças, como o mundo foi aquecendo, né, numa média de 1 grau Celsius de 1880 até 2022, né? Então, é bem importante mencionar também que não somente esta média, o calor médio está aumentando também para nós, que nós estamos, inclusive, trabalhando com pessoas e que estão em ambientes externos, né, ambientes quentes. Então, mais importante para a saúde é que há uma frequência muito importante de ondas de calor que são mais extremas e duram mais tempo ultimamente. Então, isso acontece em todas as partes do mundo agora. Então, principalmente no verão do ano passado na Europa também nós vimos que este verão anterior provocou vários problemas pelas ondas de calor de alta duração e de alta temperatura também, que provocam vários problemas na saúde, inclusive mortes também, várias mortes. E nos últimos 8 anos, foram os últimos 8 anos mais quentes na história que nós temos registrado. Então, obviamente, é um problema mundial muito importante, afeta indústrias, e além, várias outras indústrias também, não é? Onde temos várias pessoas trabalhando em vários estados, em vários locais, e então, certamente essas pessoas terão que enfrentar esses problemas também, essa questão do estresse térmico. E nós estamos vendo em outras profissões também, por exemplo, entregadores, né, de documentos, de pacotes, de encomendas, né, esses entregadores de encomendas também, eles estão sofrendo bastante com esses impactos, né, com essas mudanças climáticas, com calor. Imagine, então, por exemplo, uma pessoa que está dirigindo um caminhão, por exemplo, certamente tem um estresse importante e também as pessoas que estão fazendo um estresse físico nessas mesmas condições terão maior risco também. No nosso trabalho, nós temos, bom, América Central, América do Sul, Ásia, África, nós temos trabalhadores de vários locais, do Oriente Médio também, e eu vi coisas muito semelhantes. Então, por exemplo, onde há essas pessoas trabalhando aqui no trabalho externos, com trabalhos mais pesados e sem proteções trabalhistas suficientes, nós temos aqui uma alta porcentagem de doenças, de lesões ou ferimentos, né, provocados pelo calor, acidentes, né, ferimentos, problemas nos rins, que é um dos órgãos, inclusive, mais afetados por danos repetitivos provocados por estresse térmico, e também uma mortalidade muito precoce. Aqui nós temos umas publicações dos últimos 5 anos, né, que geram evidências
sobre o que nós estamos mencionando sobre esses trabalhos, né, que provocam doenças renais e outros tipos de doenças também, mas as doenças renais acabam sendo aí um dos problemas mais importantes e até por questões de mortalidade também que afetam esses trabalhadores. Então, essa doença foi descoberta nessas comunidades de trabalhadores de cana de açúcar, porque cortar cana é um dos trabalhos realmente mais difíceis, é um dos trabalhos braçais mais difíceis realmente, né? Então, o que significa esse estresse térmico? Eu tenho uns slides aqui mais detalhados, diz ela, mas eu gosto desse slide para poder mostrar a vocês os poucos recursos que nós temos quando nós temos o corpo mais quente. Então, o estresse térmico, ele vai um pouco mais além dessa questão da temperatura somente externa. Há vários fatores que causam estresse ou que alguma pessoa sinta um calor mais forte, além desta radiação do sol, da umidade, desta radiação também que vem do solo também e dos raios solares. Também digamos que é uma combinação desses fatores externos com os fatores internos também. Como nós podemos dizer, essa carga metabólica que seria a força física que o trabalhador faz para poder finalizar esse trabalho. Então, a combinação dessas questões acaba fazendo com que um corpo se esquente e essa adaptação que nós temos é a questão da respiração. Então, nós temos aqui uma vasodilatação com essa questão, a passagem do sangue acaba ficando mais expandida para que o sangue possa circular e estar mais perto da pele também. Então, cada pessoa, ou se alguém neste grupo já fez exercício físico, sabe o que faz o corpo quando se movimenta. É a única coisa que nós temos como humanos para poder reduzir a temperatura do corpo. Então, seria aumentar essa circulação sanguínea. Aqui nós temos uma explicação um pouco melhor do que estamos dizendo com relação aos fatores externos. Ela disse que está tentando esconder aqui a tela dela, ou a câmera. Então, os fatores externos, temperatura do ar, velocidade do vento, umidade relativa, a carga de trabalho pesado, inclusive a tarifa por quantidade coletada. Então, eu vou explicar um pouquinho mais tarde aqui para vocês, mas a forma de trabalhar também é um fator externo importante, falta de sombra natural e terreno exposto, e lugares onde se produz cana, esses lugares, então, são de terras mais vulcânicas, mais escuras, que absorvem muito a radiação do sol. Então, essa terra esquenta muito mais que o meio ambiente e o vestimento também, que são as roupas que os trabalhadores utilizam, pode ser algo benéfico, talvez utilizar tecidos específicos que possam aí eliminar o suor, para que possam aqui ter um melhor controle de temperatura corporal. Agora, se eles usarem roupas que impedem essa transpiração, podem ter o corpo mais quente ainda. Então, essa questão do vestuário dos trabalhadores é algo bem importante também, que podem ajudá-los nisso. Internos, la desidratación. Fatores internos, então aqui nós temos a desidratação, né? Então o consumo inadequado de líquidos, carga metabólica também, que nós sabemos que essa energia requerida para poder desempenhar um trabalho, condições de saúde. Então, por exemplo, se alguém tem alta ou baixa pressão, por exemplo, inclusive estávamos falando de vasodilatação das veias. Então, nesse caso, quando alguém está sentindo muito calor, pode sofrer problemas cardíacos. Se alguém, inclusive, já tem a pressão baixa, pode desmaiar, não é? Porque
o calor, nesse caso, pode provocar isso. Com relação ao sexo, também há pequenas diferenças entre homens e mulheres, neste caso. A massa muscular dos homens acaba sendo maior, então, de uma forma geral, eles podem, assim, começar com a temperatura mais alta do corpo, mas se uma mulher estiver grávida, por exemplo, com uma temperatura muito alta, ela pode ter uma temperatura, inclusive, pode chegar a uma temperatura mais alta ainda, né, que é o que pode prejudicar uma situação como essa. E febre também pode acontecer também. Então, se um trabalhador estiver numa temperatura corporal alta, e se depois ele estiver em condições de alta carga metabólica, com trabalho muito pesado, e se esse calor ambiente está alto, ele pode passar tranquilamente por um problema de estresse térmico. Então, o impacto dessa exposição ao calor não precisa nem ser o calor extremo, pode ser somente o calor, tem um impacto social muito importante nas empresas, inclusive, e nas pessoas também, no indivíduo. Então, aqui, os trabalhadores podem ter doenças agudas pelo calor, que pode ser algo crônico, pode ter um aumento muito importante no risco de acidentes, ou seja, com essas pessoas que estão expostas ao alto calor por muitas horas. E morte também, né, pode acontecer neste caso, e doenças associadas com este calor a longo prazo. O impacto na sociedade é muito importante também com relação à redução na produtividade. Então, se alguém morre ou fica doente ou passa a ter uma doença crônica que possa impedi-lo de trabalhar, então, nesse caso, podemos ter também uma redução da produtividade. Então, às vezes, temos um problema também de aumento de trabalho infantil. Se um pai, uma mãe ou um irmão teve um acidente no trabalho, às vezes as crianças substituem esses adultos, então, e temos um impacto também nos serviços de saúde também. Então, temos um aumento desses atendimentos provocados pelo calor intenso. Uma das perguntas que sempre me fazem, né? E por que agora, né? Com essa história da humanidade, certamente muitos estiveram trabalhando em lugares quentes e fazendo trabalhos pesados. Então, quais são as 4 razões, né, dessa questão que estão vinculadas a isso? Por que nós estamos vendo isso muito mais agora, né? Então, a maneira de trabalhar, a forma de trabalhar mudou muito com a industrialização. Então, as pessoas não têm a autonomia que tinham antes e precisam trabalhar por mais horas e não apresentam mais este autocontrole de poder parar quando quiserem. Então, não é uma colheita própria, não são colheitas pequenas, então são grandes colheitas, são grandes canaviais, e eles passam, de repente, os 6 meses de colheita trabalhando diretamente, ao invés de períodos com pausas. Então, este trabalho em várias pesquisas, esse tipo de trabalho assim, em produção, esse tipo de trabalho por produção, ele está muito vinculado a esses trabalhos pesados, né? Quando o corpo fala, olha, vamos lá, vamos parar, né? Você já vai desmaiar, você já não está se sentindo bem. Então, às vezes, as pessoas se esforçam para trabalhar um pouco mais, porque é um trabalho por encomenda, né? Um trabalho que se paga pela produção. Então, às vezes, o trabalhador trabalha muito mais ou horas a mais para poder justamente ganhar um pouco mais. Então, nesse caso, podemos ter aqui doenças mais importantes. Então,
notamos aqui doenças silenciosas também que são manifestadas nesse caso. Então, certamente estão ficando mais evidentes e a mudança climática também está afetando ainda mais esses trabalhadores. Agora eu vou apresentar a vocês os resultados, principalmente baseados nessa iniciativa Adelante, que é um estudo que nós avaliamos 4.500 trabalhadores de campo na usina San Antônio, na Nicarágua. Então, é uma avaliação muito complexa de 5 anos e nós identificamos o tratamento de temperaturas mais focando em manter essas temperaturas mais baixas, com algumas intervenções que vamos mencionar, com o aumento da hidratação, que acaba sendo parte dessas intervenções, a aderência também, ou seja, essa implementação de qualquer intervenção, e também uma mudança de comportamento e uma mudança de como os trabalhadores e como a administração organizacional, os diferentes componentes de uma corporação ou de uma usina pode enfrentar ou internaliza temas de saúde ocupacional ou estresse térmico. Para os que estiverem interessados em fazer as suas próprias intervenções ou avaliar essas intervenções de estresse térmico, então, como metodologia, nós temos aqui os 4A, né, porque em inglês seria, né, Assess, Address, Assist, Assure, então avaliar os riscos, abordar as brechas, ajudar a fechar as brechas, né, focando nos detalhes para realizar as mudanças e ajustá-lo pelo contexto específico também, e também para garantir o sucesso da implementação e a sustentabilidade de longo prazo de qualquer intervenção, para que qualquer investimento que se faça nessas intervenções sejam eficazes e tenham sucesso. E o que nós fizemos, então? Nós fizemos várias medições, várias análises e nós nos focamos nessas medidas de estresse térmico e esforço físico, utilizando também medições de WB. E aqui vemos a temperatura, né, o dispositivo Quest, né, WBGT, vimos a combinação dos fatores também com relação à umidade, velocidade do vento, radiação, aquecimento, né, ambiental. É uma máquina, então, que leva tudo isso em consideração para poder gerar a temperatura, medir a temperatura atual realmente que se sente ali no campo. Então, para poder medir a força física, por exemplo, também, e logo fazer cálculos, mas assertivos com relação a essas temperaturas corporais, nós fizemos essas medições com ondas de frequência cardíaca. Aqui um outro exemplo também de como nós fizemos essas medições em campo. O que nós fizemos, nós tentamos gerar vários dados desta força física. Aqui são 3, os cortadores de cana queimada, cortadores de semente, que são corte de cana verde, e irrigação por gotejamento. Então, eu vou explicar um pouco melhor o que é a frequência cardíaca e como foi utilizada para poder definir essas intervenções. E é importante explicar que a porcentagem de frequência cardíaca máxima é uma medição com o objetivo da intensidade real do trabalho, 100% é o máximo, que somente pode ser sustentada, no máximo por 2 minutos, e nós que estamos aqui sentadinhos na frente de um computador,
Nós temos a frequência cardíaca máxima mais ou menos por volta de 20%. Então, somente para vocês, somente para colocar em contexto, enquanto eu estou falando desses resultados. E conforme estamos vendo, medindo a frequência cardíaca, devemos levar em consideração a duração dessa intensidade, né? 100% somente pode ser mantido por no máximo 2 minutos, mas como vocês podem ver aqui nos cortadores de cana queimada e os cortadores de semente, aqui nós podemos ver que tem uma porcentagem aqui da sua frequência cardíaca muito alta, em quase 50% do dia, que acaba sendo um período de tempo muito longo para vocês entenderem, colocando em contexto. Certamente vocês devem conhecer como funciona este trabalho do cortador de cana, mas para colocar em contexto, nós pedimos para os nossos fisiologistas para que pudessem comparar com outros tipos de atividades, para que a gente pudesse ver. Então, os cortadores de cana estão à esquerda. Então, a média, por exemplo, num dia, numa jornada de 5 horas e meia, por exemplo, era 60% de frequência cardíaca máxima, seria quase igual a operações militares, por exemplo, e corredores de alta resistência. Então, aqui, corredores de alta resistência são aqueles que fazem, assim, maratonas de 2 ou 3 dias, subindo montanhas, correndo em desertos. Ou seja, uma força física realmente muito, muito intensa. E maratonistas também, né? Então, vejam que aqui que é o pico maior, mas digamos que está aí para que vocês possam entender a força que essas pessoas estão fazendo. É importante mencionar que, enquanto as operações militares são mais ou menos os mesmos horários que um trabalhador de cana-de-açúcar, é uma semana por ano ou uma semana a cada 3 anos que eles fazem essa força. E os maratonistas, por exemplo, fazem isso uma vez ao ano ou uma vez na vida, provavelmente. A mesma coisa acontece com os corredores de alta resistência também, que são aqueles que treinam e depois eles vão lá fazer a corrida uma vez no ano, mas as outras categorias têm a melhor nutrição, têm muito descanso, então tem a melhor equipe por trás para poder ajudá-los nisso, médicos, educadores físicos que ajudam neste tempo de recuperação. Agora, os cortadores de cana, que provêm de comunidades pobres, com má nutrição de uma forma geral, eles estão trabalhando esses 6 dias por semana, no melhor dos casos, durante 6 meses ao ano. Então, talvez com um dia de descanso. Alguns lugares, eles trabalham até 7 dias na semana durante a safra. E também é importante levar em consideração que eu estou apresentando a vocês os resultados de corte de cana em local onde há intervenção. Então, por exemplo, na grande maioria dos lugares em que cortam cana de uma forma manual, esse resultado, talvez a frequência cardíaca máxima poderia subir um pouquinho mais e as condições até poderiam ser piores. Então, nestes casos, vocês podem ver justamente a força física que desempenha este cortador, é um gasto metabólico extremamente alto. Esta é uma outra forma de visualizar a intensidade com intensidade e frequência, onde estão os cortadores de cana, realmente estão numa posição fora de todos os outros em termos de intensidade do seu trabalho e a frequência conforme realizam esse trabalho também. Este é um exemplo desta medição do ritmo cardíaco depois de um dia de trabalho. Aqui vocês podem ver os descansos que eles têm
Então, eu não sei se vocês conseguem visualizar o meu mouse, pergunta ela. Sí. Sim, bom, então aqui, essas descidas são os descansos, então nós podemos ver que no minuto que eles deixam de cortar, reduz, diminui a frequência cardíaca, acaba sendo muito eficaz quando param, mas há duas coisas que eu preciso que vocês visualizem nesse slide. Bom, a rapidez que eles vão entre o descanso e a retomada da força. Então, passa muito rápido esse instante. Então, este é o primeiro ano que nós fizemos as medições e conforme todas as nossas pesquisas, nessa primeira hora, embora esteja frio, essa primeira hora é o momento mais perigoso do dia, porque embora as temperaturas ambientais estejam um pouco mais baixas, não sejam tão altas, mas vocês não podem se esquecer dessa questão da força física e a fisiologia do corpo humano é que, por alguma razão, nós temos maior risco realmente no período da manhã. Então, nós estamos mais dispostos, aí propensos a ter aí um golpe de calor no período da manhã. Agora, nesta usina, vocês podem visualizar que a política é ao meio-dia, eles precisam parar de trabalhar, mas os trabalhadores, eles têm uma quantidade que eles precisam cortar por dia. Então, aqui o segundo momento mais perigoso do dia acaba sendo aqui. Esses pontos pretos se referem à média, mas essas linhas em cinza acaba sendo aqui a classificação. Então, vocês podem ver que no final do dia, quando se aproxima aqui este pico do meio-dia que indica que eles precisam parar de trabalhar, várias pessoas chegam a 90% da frequência, do ritmo da frequência cardíaca, se no máximo é 100 e no final ali eles estão a 90% para finalizar o seu trabalho, podem ver esse aumento. Então, uma vez mais aqui, temos este quadro fazendo a comparação entre os trabalhos, para que vocês possam visualizar que essas pessoas estão trabalhando de uma maneira realmente muito intensa. Se nós fizermos aqui se nós passarmos aqui um traço, essas pessoas estão correndo uma maratona de ultra resistência por dia. Agora nós entramos no o que fazer. Então, vocês já sabem o que é estresse térmico, vocês já sabem qual é o risco para os trabalhadores e como podemos prevenir tudo isso, embora seja muito simples, descansos programados, sombra, proteção de sombra, acesso à hidratação, água e bebidas isotônicas e também uma importância da boa higiene no campo. Tudo isso parece muito simples, mas esses detalhes, é simples, não deixa de ser simples, mas podemos nos focar na implementação e nos detalhes com relação a isso. Então, na grande maioria dos países, na América do Sul, na América Central e no mundo de uma forma geral, a grande maioria usa como marco legal de proteção para os trabalhadores as recomendações de OSHA, e que são bem semelhantes, mas quando nós começamos a enfrentar estresse térmico no setor da cana-de-açúcar, nós vimos que não era algo factível. Então, seguindo as recomendações de OSHA, que são essas, ninguém poderia trabalhar. Então, para poder explicar um pouco, esta é a média das temperaturas que nós medimos num canavial. Então, essas linhas aqui são as recomendações de descanso por hora, quando chega numa determinada... aqui são as temperaturas máximas. Então, se visualizarmos pelo menos a média, então, em alguns momentos, a partir das 9 da manhã, a recomendação
9h, 9h30 da manhã, a recomendação seria, por cada hora trabalhada, deveriam trabalhar 45 minutos. Em alguns momentos, se vocês visualizarem aqui, temperaturas máximas, em alguns momentos antes das 9 da manhã já não se poderia trabalhar, conforme OSHA. Então, nós fizemos uma adaptação que possa proteger a saúde dos trabalhadores e que fosse possível para que as pessoas pudessem trabalhar e para que se pudessem manter saudáveis. Então, seria, por exemplo, aqui, esta é uma visão geral das safras iniciais que nós trabalhamos na usina San Antônio. Então, vocês podem ver aqui, neste lado à direita, como nós aumentamos aqui nos vários setores, aqui a porcentagem do dia de descanso. Então, gostaria de mostrar a vocês que quanto mais descanso, a produção subiu. Eu vou falar com um pouco mais de detalhes aqui. Então, faltam algumas informações aqui, né, porque é um slide um pouco mais antigo, mas isso que vimos, os que tiveram mais descanso, eles produziram mais. E vemos que os indicadores de saúde aqui, os indicadores de saúde dos rins, melhorou. Aqui nós temos a medição da frequência cardíaca depois de 2 safras, mostrando a diferença entre a temperatura estimada do corpo, ou seja, aqui foi tentar manter a temperatura dos trabalhadores abaixo de 38 graus, então com algumas intervenções, podem ver que em grande parte do dia ainda eles tinham essa temperatura corporal muito alta num local, num número perigoso. Então, quando nós aumentamos na safra seguinte a quantidade de descansos e a distribuição dos descansos, aqui podemos ver que, de uma forma muito bonita, nós tivemos aqui uma diminuição da temperatura em um dia de trabalho. Aqui na segunda safra que nós estudamos com menos descanso, então eles passaram de 1h45 por dia com uma temperatura alta. Agora, com mais descanso, a temperatura reduziu e ficou reduzida numa média de 32 minutos. Então, seria melhor a 0 minutos, não é? E vocês vão visualizar que com este aumento nos próximos anos, nós conseguimos reduzir a temperatura. Quase ninguém tinha temperatura alta depois de um dia de trabalho, então é uma grande diferença, somente com uns minutos mais de descanso isso foi possível. Aqui, vamos lá, se vocês quiserem tirar foto da tela, essa é a agenda que nós finalizamos, a programação que nós finalizamos, né, e colocamos como sendo a principal nos primeiros anos, corte de cana queimada, primeiro descanso, foi só às 8 da manhã, porque as pessoas queriam aproveitar as temperaturas mais frias da manhã, mas quando nós acrescentamos esses descansos de 10 minutos no período da manhã, nós vimos uma mudança muito importante em poder manter o corpo mais frio ao longo do dia. Então, esta é a nossa recomendação. Claro que em cada lugar o contexto acaba sendo diferente, as temperaturas são diferentes, mas na Nicarágua nós estamos utilizando isso. Posso passar isso no final, se vocês quiserem visualizar outra vez. Se tiverem pergunta, podem voltar aqui novamente. O descanso, ele é muito importante. Nós colocamos isso em primeiro lugar, porque apresenta um impacto muito importante. E a sombra, ou seja, se puderem descansar na sombra,
Claro que ajuda a diminuir a temperatura. Pode ser uma diferença até de 5 e 10 graus, se a sombra estiver aí bem colocada e preparada. Pode ser uma sombra natural, mas é preciso que esteja próxima de onde eles estão trabalhando. Eu vou continuar insistindo que os detalhes são muito importantes, porque se eles tiverem um descanso de 10, 15 minutos, por exemplo, agora, se ele tiver que atravessar um canavial para poder sentar na sombra, caminhar 400 metros, isso não é descanso. Isso não ajuda a reduzir a frequência cardíaca e a temperatura. Então, se ele está gastando o tempo do seu descanso caminhando, isso não vai ser uma intervenção eficaz. Então, nós insistimos no fato de que a sombra precisa estar muito próxima do local onde eles estão trabalhando. A sombra precisa, digamos, mudar de lugar esse local de sombra e de descanso. É preciso que ele seja movimentado para que possa ter esse descanso. É preciso ter espaço para todos também, quando eles estiverem tentando esfriar o corpo, essa radiação é real. Então, se várias pessoas estiverem juntas num espaço muito pequeno, então não vai adiantar muito, né? Precisam ter espaço, porque o vento precisa passar entre eles para esfriar o corpo e precisa estar o teto coberto e dois lados também para poder ser eficaz no bloqueio do sol. A hidratação, acesso muito fácil à água potável, soluções de eletrolitos, isso é essencial também, precisam estar próximas essas bebidas de onde estão os trabalhadores e eles precisam ter livre acesso a isso. É importante qualificar a quantidade de água, é muito difícil que eles precisam tomar, mas a recomendação, de uma forma geral, é 1 litro por hora. É muito importante que não seja obrigatório que as pessoas vejam a forma como querem tomar, porque pode ser perigoso, por exemplo, também se alguém tomar muita água, a gente pode até falar um pouco mais disso, se tivermos tempo no final, mas nas recomendações finais, mas 1 litro de água por hora e 250 mililitros de eletrolitos por hora também. Ou água ou solução de eletrólitos. Acho que a água acaba saindo melhor, no final nós podemos discutir se vocês tiverem perguntas ou em recomendações. Se nós pedirmos para as pessoas tomarem bastante água, nós precisamos dar esse acesso a elas também no campo. Se eles não tiverem um local seguro para poder fazer as suas necessidades também, eles não vão tomar água e isso acaba sendo muito perigoso. E essa é a solução que eles utilizaram na usina San Antônio e dessa forma acabou sendo muito eficaz. Outros fatores importantes a serem considerados é a climatização. Tem que, nas primeiras 12 semanas, eles não podem trabalhar diretamente, eles precisam de um tempo para poder se acostumar com o calor. E também, se ficarem doentes, então precisam ficar um tempo sem trabalhar também, porque ao voltar eles precisam passar por esse período de climatização também. O início da safra é o momento mais perigoso, realmente. Estou muito consciente do tempo aqui. Então, ela disse que está correndo aqui um pouquinho, mas ela não quer minimizar essa questão de ter intervenções bem implementadas. Nós vimos vários exemplos de que um lugar faz um investimento bem importante e fazem assim uns checklists. Tá, temos sombra, temos água, temos descanso, mas ao verificar a implementação, há uma diferença muito importante entre proteção e não proteção nesses casos.
Eu mencionei esse perigo da hiperidratação também. Nós vimos numa usina que eles davam bônus às pessoas se eles tomavam água. Os que tomaram maior quantidade de água, eles receberam um bônus, era muito perigoso porque as pessoas estavam tomando muita água. Então, nesse caso, também eles podem até morrer também por tomar muita água. Então, seria melhor não intervir nesta quantidade diária. É importante oferecer água, mas como os humanos, se nós tivermos sede, nós vamos tomar água. Então, é importante que eles entendam essa importância da hidratação. Se eles tiverem acesso à água, eles vão tomar a água ou bebidas isotônicas ou com eletrólitos, mas forçar as pessoas a tomarem mais água do que a sua própria natureza pede, pode ser muito perigoso. Então, importante também colocar descansos no momento de trabalho, aumentar a jornada do dia também. Então, tinham que trabalhar mais horas, era maior gasto metabólico também, então, durante essas safras. Então, na usina San Antônio, o dia de trabalho para corte de cana termina ao meio-dia, se é corte de semente, termina às 2h, e outras usinas, inclusive, enfrentaram no momento do trabalho tratamentos diferentes, mas aumentar o dia por ter tido descanso não serve, não vale neste caso. Ou sombras naturais são excelentes. Se tiverem sombras naturais perto de onde estão trabalhando, não precisam aí tirar as pessoas da sombra natural para ir caminhando distâncias maiores, né, para poder colocar esses toldos de sombra próxima. Então, isso nós vimos em várias usinas, são exemplos de quando as intenções boas aqui, né, falham. Então, aqui vou mostrar para vocês, após vários anos de pesquisa e intervenção com certas melhorias, como foram reduzidos incidentes de doenças renais por conta do estresse crônico a altas temperaturas. Esses são os primeiros 3 anos, aqui nós vemos uma diferença importante de como nós tivemos uma redução dessa incidência de doenças renais, incidência de doenças renais. Então, em qualquer intervenção, é preciso fazer várias análises de implementação. Autoanálise, então, não precisam auditorias fora, nós apoiamos as usinas com as quais nós trabalhamos, e eu estou mostrando Safra 3 e Safra 4, essas são das mesmas pessoas, fazendo autoanálise, enfrentando essas dificuldades que eles encontraram num determinado momento, para poder mostrar a diferença entre a Safra 3 e a Safra 4. Aqui também com uma intervenção bem implementada, poucas pessoas ficaram doentes. Esse é um slide para mostrar a diferença que vimos entre uma usina que tem intervenção e uma usina que não tem intervenção. Então, vocês podem ver aqui que na usina San Antônio, onde fizemos a pesquisa, aqui vemos que todos os trabalhadores conseguem manter uma temperatura corporal segura durante todo o dia. Então, num dia, eles tinham somente 32 minutos de um momento mais perigoso, mas na outra usina, sem proteção, enquanto trabalharam sem descanso e sem sombra devida, eram 2 horas e 9 minutos expostos, trabalhando a altas temperaturas e com altos riscos. Então, para poder fazer essa comparação, por exemplo, de lesão renal, então, sem programa, depois de um ano, nós vimos 18% de pessoas que tiveram lesões renais e 1% na última safra, com melhores práticas.
e implementação. Então, realmente é uma diferença importante. Ela disse que está passando assim para poder ter um tempo para perguntas, embora aumentam o tempo aqui de descanso, a produção subiu. Então, vocês podem ver quando nós começamos a intervenção em 2018, uma maior porcentagem de tempo do dia. Vocês podem ver como aumentou essa tonelada. Temos uma outra versão aqui. Aqui, horas trabalhadas. Aqui estão trabalhando 4 horas por dia, 6,2. Em outros lugares aqui, trabalham mais que o dobro. Eles estão aqui menos expostos, então aqui isso tem a ver com a fisiologia do corpo humano. Não é eficiente trabalhar assim, quando estão nessas condições de alto estresse térmico. Aqui, as boas práticas, né? As boas práticas terão impactos incríveis que salvarão vidas, né? Temos aqui uma diminuição de danos renais. É importante mencionar também que a avaliação organizacional para verificar a cultura da empresa e pensar na saúde ocupacional também como algo bem importante, como marco de sucesso para todos. Então, nós fizemos aqui uma avaliação de todas as organizações para poder promover uma saúde ocupacional também como parte do negócio mesmo. Então, ela vai pular aqui uma parte para poder ter um tempinho para perguntas, e parte do nosso trabalho também analisar o investimento no programa. E aqui vocês podem ver que a produção aumentou, e é importante mencionar que com todo o investimento que fizeram neste programa, o ROI positivo era de 31%. Eu posso até explicar isso com mais detalhes para aqueles que tiverem interesse, mas eu vou parar agora para poder abrir uns minutinhos para as perguntas, ok? Muito obrigada a todos. Muchas gracias, Ilana, Obrigada, Ilana, pela apresentação. Eu vejo uma pergunta aqui no chat do Gustavo Sousa. Ele diz o seguinte: como vocês abordaram os paradigmas que podem ter durante a implementação com relação aos descansos e sombra, e aqueles que dizem, sim, se descansa o corpo, ele fica mais frio e aí fica mais difícil retomar o trabalho? É uma pergunta excelente. Essa é uma das coisas que sempre nós dissemos, que cada lugar, ou seja, pode ser o mesmo país também, 2 locais, inclusive diferentes do país, que as pessoas trabalham em situações diferentes também. O contexto é diferente. Eu sei que em países da América Latina eles não gostam de esfriar o corpo. A única maneira de enfrentar isso é por meio da educação. Então, ter essa saúde ocupacional, especialistas dando palestras, passando informação a eles, explicando isso para os trabalhadores. Eu acabo de explicar essa parte da fisiologia, mas os trabalhadores, eles também precisam saber. Então, na nossa experiência, se explicarmos as fisiologias, se mostrarmos os dados, eles entendem, é possível que eles possam compreender. Não é muito fácil, mas isso é o que eu falo, de ter essa cultura de saúde ocupacional e de prevenção de estresse térmico em toda a empresa, porque será a única maneira de enfrentar essas questões.
Obrigada, Ilana. Uma outra pergunta também de Robert Thoma. Ele diz assim, embora os resultados da safra 13 sejam impressionantes, os da quarta são ainda mais. O que vocês fizeram de diferente entre a 13 e a 4 para poderem atingir esses resultados? Obrigada, Robert. Sim, é uma parte da apresentação que eu comecei aqui a ficar mais nervosa com o tempo e pulei, mas isso foi importante, foi o que nós fizemos na usina. Nós oferecemos uma ferramenta para poder fazer uma análise diária em como eles estão implementando isso em cada frente, em cada grupo, e como estão essas condições térmicas das intervenções. Então, entre 13 e 4, aqui fizeram umas melhoras importantes na implementação, e a estratégia de ter uma resposta rápida quando um toldo de sombra quebra, ou se não tem muita sombra, ou se há muitos trabalhadores num espaço pequeno, ou se precisam andar muito para ter o descanso. Então, os trabalhadores rebeldes não queriam descansar, mas por meio de educação e de conversas, eles viram que isso era obrigatório, então eles fizeram um esforço para ensinar os trabalhadores, para mostrar que eles precisavam deixar de trabalhar nos momentos de descanso. Então, essas ações e essas questões rápidas propostas fizeram a diferença. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Ilana. Uma outra pergunta aqui nessa parte de perguntas e respostas é uma pergunta, nesse estudo realizado, não havia intervalo de refeição, apenas os descansos? Ou os dois? Quais foram as pausas que foram feitas durante o descanso? Nos grupos de cana queimada, eles terminam a sua jornada de trabalho ao meio-dia, então, saindo do campo, eles almoçam. Agora, com relação aos outros grupos, sim, eles tiveram seus descansos e tiveram a pausa de almoço, sim, ao longo do dia. Meia hora tiveram de horário de almoço. Certo, obrigada. E não vejo mais perguntas. Há uma última aqui que diz assim, se iremos disponibilizar o material. Esse material, essa apresentação, você pode disponibilizar? Sim, podemos compartilhá-la, sim. E tem uma outra perguntinha aqui, de Marielos Villatoro. Obrigada. E como foram realizadas essas medidas de temperatura com os cortadores, e se tem uma relação direta com os descansos, ou se tem a ver o nível de hidratação com água e bebidas de reidratação? Bom, vou responder uma parte e depois a de hidratação. As temperaturas dos cortadores era uma equação feita com médicos de esportistas. O método que nós utilizamos é uma marca Polar, que está desenvolvida justamente eles desenvolvem esses equipamentos para profissionais da área de esporte, e há uma equação nesse software da Polar que acaba gerando a temperatura interna conforme a força física que a pessoa está desempenhando. Então, é uma baixa estimativa da temperatura, porque acaba não levando em conta as temperaturas ambientais. Mas por isso que nós temos também a medição da temperatura ambiental com essas máquinas que eu inclusive mostrei para vocês logo ao início. Então, os nossos fisiologistas, eles elaboram uma equação com todos os dados para poder fazer uma estimativa da temperatura corporal de cada um. Agora, com relação
a reidratação é muito essencial para que o corpo possa funcionar e para que possa prevenir, por exemplo, incidentes de estresse térmico, mas não vai afetar a temperatura em si. Bom, se estiver tomando água mais gelada, pode até ajudar a reduzir a temperatura corporal, mas a água e a hidratação, de uma forma geral, acaba sendo mais para que o corpo possa funcionar e nem tanto para reduzir a temperatura. Mas as pessoas precisam se manter hidratadas para poder praticar esse esforço tão grande diário do seu trabalho. Obrigada, Ilana. Há 3 perguntas, mas aqui temos 5 minutinhos mais para poder responder essa, sim? Bom, a pergunta de Rafaela, se nós temos exemplos de campanhas de sucesso de comunicação, de conscientização da empresa com os gestores, com colaboradores, e se há algum material de orientação pronto, já preparados, que poderiam compartilhar. Sim, existem no mundo. A minha recomendação seria gerar papéis e gerar informações para os seus trabalhadores próprios, ou seja, estresse térmico, efeitos no sol. Então, essa parte fisiológica, isso não muda. O corpo humano é o corpo humano em todos os lugares, e não importa onde estão as pessoas, mas, de certa forma, há materiais, sim, mas vocês podem entrar em contato comigo se vocês quiserem. O meu e-mail está aqui nesse último slide, nós podemos até falar mais sobre isso. Ok. Mientras las preguntas están llegando. Enquanto as perguntas estiverem chegando, eu coloquei aqui um link no chat. São 4 perguntas para vocês poderem me ajudar, diz ela, com feedback sobre essa apresentação, se vocês puderem aí gastar um minutinho para poder respondê-las, para nos ajudarem La Isla Network, para saber os que participaram e se foi eficaz o que nós mostramos aqui hoje a vocês. Eu sei que a Bom Sucro vai enviar alguma coisa também para vocês. Mas se vocês puderem 2 minutinhos agora antes de sair, por favor, agradeço. Bom, 2 perguntas e logo finalizamos pela questão do tempo. Uma de Mariela Villator outra vez. Com que materiais foram construídos os toldos para que durem bastante tempo? Precisa ser um metal leve, porque eles vão levando para os outros lugares, né? Ao longo do dia, vão transportando, mas não tenho a resposta. Os engenheiros realmente industriais das usinas que preparam este material. Se vocês quiserem mandar um e-mail, vocês podem mandar, que eu vou entrar em contato com essas pessoas ali da usina San Antônio, dos que fizeram isso, para poder entender e saber qual foi o material utilizado, e respondo a vocês. Por ser um centro de excelência, eles têm realmente portas abertas para isso, eles estão muito disponíveis para poder mostrar, estão dispostos a apoiar também, se vocês quiserem, então. E a última pergunta aqui é: pessoa que respondeu sobre os tempos, se o período da manhã aparentemente acaba provocando mais riscos aos profissionais que o período da tarde, pelos resultados que você apresentou. Isso acabou gerando essa impressão, não é? De que os períodos da manhã causam mais riscos para os profissionais do que a tarde, não é? Sim. Justamente o estresse térmico, ele tem um risco
em todo o dia, mas no período da manhã, né, o calor está o período todo, mas o risco da manhã que eu mencionei é que, pela natureza do corpo humano, o momento da manhã, ele é perigoso. Ou seja, pensamos que as temperaturas são mais baixas de manhã, então podemos nos esforçar mais e aproveitar o frio da manhã, mas pelo ritmo cardíaco, inclusive, nós esquentamos rapidamente no período da manhã. A temperatura do corpo, ela sobe muito rapidamente. Então, várias vezes, quando há acidentes, tanto em cana-de-açúcar quanto nas operações militares também, que nós vimos ali nas comparações da apresentação, comparando a força física dos diferentes trabalhos. Então, o período da manhã, os primeiros dias, temos, assim, uma grande quantidade de acidentes. Não significa que o restante do dia não é perigoso, mas, de uma forma geral, é um momento chave para prestar atenção. Não devemos ignorar esse período e não deixar de colocar o descanso só porque o dia está mais fresco. Sim, obrigada, Elana. Há uma última pergunta aqui, na parte de Q&A, que é mais rápida, do Jefferson. Jefferson, obrigada. Pergunta seria, numa parte da palestra, você indicou que muita hidratação poderia ser ruim, prejudicial, que poderia ser muito perigosa para o trabalhador. O que poderia causar uma hiperidratação? Está relacionada com o sal que existe no sangue. Então, se alguém tomar muita água, interrompe a sinapse do cérebro e pode provocar morte. Seria como se o sangue estivesse muito aguado e todas as coisas que você precisa para o corpo funcionar, acaba deixando de funcionar porque acaba tendo uma porcentagem muito alta de água no sangue. Então, a água é essencial, claro que sim, é necessária, mas se tiver um esforço, se a pessoa faz um esforço de tomar 5 galões de água por hora, ela pode morrer. Bom, muito bem. Obrigada, Ilana. Obrigada a todos pelos comentários, pelas excelentes perguntas. Ilana, muito obrigada pela apresentação, que foi excelente. E eu recomendo a todos que, se vocês tiverem perguntas, comentários, se vocês quiserem dar continuidade ao tema, aqui nós temos o e-mail da Ilana, e vocês podem aqui continuar conversando com ela. Então, agradecemos muito, agradecemos o tempo, a participação de todos vocês, e passo a palavra à Ilana novamente para suas considerações finais. Obrigada, Lívia. Só gostaria de agradecer bastante a sua atenção, e nós, em La Isla, nós estamos de portas abertas aqui para os que quiserem, então, conhecer mais sobre o nosso trabalho, como nós devemos implementar e avaliar as suas intervenções, já num determinado momento tão importante. Então, não deixem de entrar em contato conosco. É importante mencionar que os resultados das nossas pesquisas, eles foram incluídos no padrão Bom Sucro. Nós participamos na revisão para poder garantir que este recurso exista para aqueles que pertencem a Bom Sucro. Então, bom, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Então, desejo muita sorte, sucesso, ótimo dia. Obrigada, Ilana. Nós enviaremos todos os links das gravações, materiais e uma pesquisa também de satisfação a todos. Muito obrigada, excelente dia.